tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre anjos, que anjos têm forma de gente também, né? Então, quem já me acompanha aqui no canal, quem já assistiu os meus vídeos, sabe que os meus vídeos mais longos falam sobre um evento que aconteceu comigo em 2009. Quem me acompanha sabe que eu tenho transtorno bipolar e em 2009 eu fui para numa prisão nos Estados Unidos devido ao meu transtorno bipolar. Quem quiser saber mais um pouco a respeito disso, como aconteceu isso comigo, veja aí no meu canal no YouTube os vídeos mais longos que vai explicar certinho como que eu fui parar em uma penitenciária nos Estados Unidos. Mas eu quero ser mais específica hoje, falando como que Deus envia pessoas para, mesmo quando nós estamos em situações muito difíceis, nos auxiliar. E eu vejo como essas pessoas como anjos mesmo, enviados por Deus. Então, eu vou citar aqui para vocês algumas pessoas que tiveram papéis de anjo na minha vida para me ajudar quando eu estava naquela situação em 2009, ali numa crise de transtorno bipolar, mesmo não sendo uma criminosa, mesmo nunca tendo feito nada de errado, tendo problema com a lei, nunca tendo tido nenhum problema com a lei, ter ido parar numa penitenciária nos Estados Unidos em 2009 devido ao transtorno bipolar. Então, eu nomeei aqui, eu escrevi, né, algumas pessoas que tiveram esse papel de anjo, que me auxiliaram muito ali dentro do cárcere. Então, quando eu estava em Mingwood, que era a cadeia regular ainda, eu nomeei aqui as pessoas, né, que tomaram essa decisão de estar me levando para o Twin Towers, que era a cadeia específica, né, para cuidar de pessoas que tinham algum transtorno psiquiátrico. Então, isso eu vejo, mesmo eu não sabendo quem são essas pessoas que tomaram essa decisão, eu vejo elas como anjos na minha vida, como anjos. Se foi um grupo de pessoas ou se foi uma pessoa, eu não sei. Mas eu vejo que essas pessoas foram anjos. Porque se não tivesse tido essa intervenção ali na minha vida, não é exagero falar, pessoal, mas eu realmente eu teria morrido, porque eu não estava mais me alimentando e nem tomando água. Então tinha chegado a um estado muito crítico e eles me ofereciam um medicamento e por eu estar com a cabeça muito bagunçada, não saber o que estava acontecendo, eu rejeitava esse medicamento. Então foi certeira aquela decisão de ter me transferido para o Twin Towers, porque foi ali nessa cadeia hospital que eu comecei a receber o medicamento e tive o tratamento necessário para voltar à minha mentalidade normal, para estar aparecendo na frente do juiz, para estar sendo julgada, porque até então eu aparecia na frente do juiz várias vezes, mas eu era incapaz de ser julgada, porque eu não tinha reação nenhuma e eles não podiam julgar o meu caso, enquanto eu não voltasse à normalidade, estabilizasse a minha mente. Então, primeiro, essas pessoas que tomaram essa decisão. Mas enquanto ainda eu estava em Linwood, teve uma pessoa assim que eu não esqueço, que me ajudou muito. Eu vou falar até o nome dele aqui, que era o policial Cleveland. Ele teve um papel fundamental também ali enquanto eu tive naquela cadeia, porque ele era um policial gentil e eu fiquei um tempo sem fazer minha higiene pessoal. E quando era o turno dele, quando ele começou a aparecer, quando eu tive consciência que ele era uma pessoa gentil, eu comecei a aceitar a sair pro banho. E ele era um policial muito gentil, o policial Cleveland. Ele tinha o nome escrito na roupa, então eu vi o nome dele. Então eu vi que ele era o policial Cleveland. E quando ele vinha me tirar da cela para tomar um banho, ele tinha que algemar, né, os procedimentos normais de uma cadeia. Ele algemava com delicadeza, ele levava até o chuveiro com delicadeza. Parecia, eu não sei se tinha tempo ali para tomar banho, mas eu sentia até que ele dava mais tempo para tomar banho. E
o meu cabelo estava todo embaraçado, né? Por ter ficado algum tempo sem tomar banho e não tinha o que fazer com o cabelo, né? E aquele tempo ali que eu tinha no chuveiro, eu tentava me limpar, eu tinha mais assim, liberdade de ficar ali quando era o turno do policial Cleveland. Então eu via ele como um anjo e eu orava a Deus para que fosse o turno dele. Eu queria que fosse todos os dias o turno dele, mas só que não era possível, que ele também tinha que descansar, né? Mas eu vejo ele como um anjo na minha vida, porque ele era, quando tinha visitas também, quando eu recebia ali visita do meu ex-marido, quando ele teve consciência que eu estava lá, não sei como também, porque eu não lembro de ter passado. O telefone era o único telefone que eu tinha na cabeça, de ter passado o telefone dele para alguma pessoa ali, mas quando ele vinha me visitar e eu comecei depois de muito tempo a receber visita, quando o policial Cleveland vinha me tirar da cela, ele também me levava com delicadeza, ele até conversava um pouco, perguntava algumas coisas, então ele realmente foi um anjo na minha vida ali, enquanto eu tive ali em Minwood. E também, quando eu cheguei ali no Twin Towers, eu lembro também que o psicólogo, o Dr. Con, ele foi uma pessoa assim fenomenal. Ele tinha o psiquiatra, que eu chamava ele de Com, mas só que eu acho que realmente esse não era o nome dele. Eu dei esse nome a ele, não sei nem porquê na época, mas ele não tinha tanto contato comigo. Quem trouxe o meu diagnóstico foi o Dr. Con, que era o psicólogo, e ele era muito atencioso. Esse realmente foi um dos que eu mais lembro, porque ele foi um anjo, me deu muita atenção, ele realmente se preocupava comigo, ele que trouxe o meu diagnóstico, ele sempre vinha ver se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Ele foi muito assim, deu um máximo de atenção. Ele foi uma pessoa espetacular, espetacular mesmo. Trouxe o diagnóstico, sempre se preocupava comigo, vinha até a cela perguntar se estava tudo bem. Ele foi um anjo mesmo na minha vida. E depois teve um terapeuta também, que ele levava a gente pra. Ele tinha um programa na noite, né? Que a gente saía da cela, onde a gente se reunia com os outros detentos, a gente assistia televisão, ouvia jornal. Era um período, ouvia, né, na televisão o jornal, no rádio também, lia jornal também. E era um período muito gostoso, na verdade, que a gente tinha ali no Twin Towers. E esse terapeuta, ele me dava uma atenção especial, porque ele me trazia livros, ele trazia revistas. E eu lembro também que no início, ainda quando eu tava em Linwood, eu fiquei muito tempo andando descalça, porque eu não sabia como era o regulamento lá, não sabia o que fazer. Daí teve uma outra pessoa também, uma detenta, que eu lembro que ela tava com 4 meias no pé, né? 2 pares então. E ela me viu ali andando descalça e ela tirou um dos pés da meia que ela tava e me deu. E eu coloquei. Ela também foi um anjo. Eu não sei o nome, nada. Eu tava muito ruim na época. Eu não conversava com ninguém, não tinha entendimento. Ela tirou a meia do pé dela e me deu. Ela também foi um anjo. Daí, quando eu cheguei no Twin Towers, eu tava só com a meia, né? Que ela tinha me dado, ou tava sem a meia, não lembro mais. Mas quando eu cheguei lá, esse terapeuta, ele pegou o número do meu sapato, me trouxe um sapato também, e o meu cabelo, ele tava todo embaraçado, né, por ter ficado muito tempo sem pentear, sem cuidar, sem lavar. E não tinha mais jeito, e era maior do que, o comprimento era maior do que tá aqui hoje. E ele falou assim, o que a gente vai fazer com esse cabelo, né? Tem que fazer alguma coisa. E ele falou assim, eu vou trazer uma maquininha amanhã, vamos ver o que a gente pode fazer, uma maquininha de cabelo. Daí ele trouxe uma maquininha e ele ia tentar cortar só um pouco do cabelo, né? Só um pedaço. Mas só que não teve jeito, teve que cortar muito curtinho, bem curtinho, igual homem mesmo, um corte de homem, porque ficou muito embaraçado.
Depois de adulta, essa foi a primeira vez que eu cortei o meu cabelo bem curtinho. Então eu vejo esse terapeuta também como um anjo, porque ele teve um cuidado especial, além de estar auxiliando com coisas para eu ler, para distrair, livros, revistas, e ter trazido o calçado para eu usar, porque eu tava muito tempo descalça. Ele ainda cuidou do meu cabelo, cortou meu cabelo curtinho, que foi mais fácil também de tá cuidando lá dentro, porque um cabelo comprido era muito difícil de cuidar lá dentro, por não ter os produtos necessários para cuidar e o tempo também no chuveiro necessário para cuidar. Então eu vejo ele como um anjo também na minha vida. Depois também teve também uma pessoa de suma importância e enviada por Deus também, que foi a tradutora. Todo estrangeiro, quando eu falo isso dos Estados Unidos, porque isso aconteceu comigo nos Estados Unidos, mesmo se fala em inglês, pode ter uma tradutora, mesmo se fala a língua. E eu tive uma tradutora. Deus me enviou a senhora Mônica. E o que é engraçado, ela era do mesmo estado que eu. Ela era aqui de São Paulo, de Santo André. E a senhora Mônica, que era minha intérprete, né? Era intérprete. Ela ia comigo na corte toda vez, ela me acompanhando desde o início que eu cheguei na prisão. E eu via que mesmo no início, quando eu não me comunicava, ela tinha aquela necessidade de me auxiliar, ela queria muito me ajudar, queria muito. E ela ficou comigo do início ao fim, ela ficou comigo. Ela foi um anjo mesmo na minha vida. E eu lembro que quando eu comecei a melhorar, comecei a me comunicar melhor com ela. Eu lembro que quando eu fui fazer. Quem quer saber mais detalhes tem que ler o livro mesmo, Em Busca da Liberdade, porque são muitos detalhes, não dá para falar tudo aqui. Mas eu tive um processo para melhorar, eu tive que passar com um doutor e mostrar para ele, um psiquiatra, para mostrar para ele que eu estava bem. E o dia que eu fui mostrar isso, a senhora Mônica não estava comigo. E engraçado que uma policial que estava comigo na hora, ela ligou para a senhora Mônica, né? A minha intérprete, e ela veio na hora ela veio, não demorou 5 minutos, ela estava lá, porque ela não veio, não estava no dia da minha consulta com o doutor, que era tão esperado por mim, que eu tive que aprender algumas coisas da lei nos Estados Unidos para mostrar para eles que eu estava bem mentalmente. Então a senhora Mônica me deu uma atenção toda especial. Então ela foi um anjo e ela era de Santo André, aqui em São Paulo. Também teve o meu defensor público, que foi o meu segundo defensor público, que foi o Dr. Wu, que também me ajudou bastante no final já. Quando foi no final de eu estar aparecendo mais uma vez perante o juiz, quando eu fui julgada pela última vez e tive a liberdade. Então, ele me auxiliou bastante no final também, me dando toda a assistência legal. Daí teve a senhora Lili, a pastora Lili, né, que me entregou o Novo Testamento, a qual eu li João 14, 1 e 2, que me libertou ali, me libertou mentalmente, me fez reconectar com Deus novamente. Então, a pastora Lili, eu não me esqueço dela, tem um Novo Testamento que ela me deu até hoje. Não esqueço o versículo que eu li, o capítulo e o versículo que eu li, que me fez voltar para Jesus. Então, eu quero trazer para vocês que mesmo que vocês estejam em uma situação muito difícil, como eu me encontrava ali em 2009, dentro de uma penitenciária nos Estados Unidos, mesmo não sendo uma criminosa, mesmo sendo uma pessoa direita, Deus envia anjos para ajudar a gente, mesmo quando a gente está numa situação difícil. Deus envia e Deus tem um propósito para todas as coisas.
Eu estive ali em 2009, mas foi um caminho que Deus me levou para voltar a servir Ele novamente. Então eu tive todo esse percurso, mas minha vida mudou totalmente e eu voltei para Deus, eu voltei a me conectar com Ele e hoje eu vivo uma vida totalmente diferente nos caminhos do Senhor. E teve pessoas que tiveram um papel fundamental na minha vida. E esses anjos eu não esqueço, não sei como eles estão hoje, eu gostaria de saber, mas eu agradeço por tudo que eles fizeram na minha vida, porque eles tiveram um papel fenomenal. Então, eu vejo que toda situação a gente pode tirar um aproveito, um papel, alguma coisa de bom e ver que mesmo depois de um tempo, mesmo que na hora a gente não vê, mesmo que passe anos, a gente pode ver que Deus está com a gente, mesmo a gente estando numa situação que parece que não tem saída. Porque quando a senhora a pastora Lili me deu aquele Novo Testamento, abriu uma luz ali dentro da prisão para mim. Foi uma luz, porque eu vi que Deus não tinha me abandonado. Não foi de imediato que eu vi que aquelas pessoas foram um anjo na minha vida, mas depois eu descobri que teve um porquê daquelas pessoas estarem me acompanhando ali. Elas eram enviadas por Deus na minha vida. Então o desejo do meu coração é que se você tiver neste momento passando por uma situação difícil, pode não ser por uma prisão igual eu passei lá em 2009, pode não ser que você esteja vivendo com um transtorno que na ciência não tem cura, mas Deus pode trazer alívio para você, pode trazer restauração. Basta você acreditar e confiar que Deus sempre vai estar com você, trazendo cura e pessoas ao teu redor para te ajudar. Eu agradeço por você estar me escutando agora e que você fique em paz, em nome de Jesus.